Então, pessoal, em primeiro lugar, muito boa noite a todos vocês, tá? Espero que vocês estejam bem, que tenham tido uma boa semana, né? Estejam indo legais, que os familiares estejam bem também, tá? Muita força para todo mundo aí, viu? Então, pessoal, nós estamos falando aqui de estruturas e com a continuação da nossa conversa é falar de esforço axial. A gente já aprendeu mais ou menos como é o esforço, o que é o esforço axial, mas agora a gente vai aprender ele em termos de umas equações. Deixa eu liberar um aluno ali. Nós vamos aprender agora, gente, o seguinte. Olha só. Imagine que eu tenho uma estrutura dessa maneira. Olha o que nós vamos aprender agora. Imagine que eu tenho uma estrutura dessa maneira aqui, ó. Beleza? Tá aqui uma estrutura. E aí, ela tem um carregamento assim, ó. Um carregamento assim. Por exemplo, tá? Carregamento comum. Olha só que interessante. Nós aprendemos, isso caiu na sua avaliação, nós aprendemos a calcular o valor do esforço interno solicitante num ponto C qualquer, né? Aí a gente calculou a força normal em C, a gente calculou a força cortante em C e calculamos o momento em C. Foram isso que a gente fez. Então, na N1, a gente tinha um alvo, era o ponto C. O ponto C é o alvo. Mas, na N2, a gente vai fazer o mesmo estudo, porém, olha só o seguinte. A gente vai criar equações que calculam MC, VC e MC em qualquer lugar da viga. Como assim em qualquer lugar? Em qualquer lugar. A gente vai traçar uma equação, a gente vai escrever uma equação. Então, olha só, nós vamos fazer uma equação em função de x, tá? Uma equação que é função de x, né? Na matemática a gente escrevia assim, né? F de x, né? Lembra? Mas a gente vai escrever uma equação em função de x que calcula força normal, força cortante e momento fletor em qualquer ponto da viga, ou do pilar, ou da laje. E aí a pergunta é, quem é x? Quem é x? Então, x é a posição da seção transversal que eu quero estudar. Então vou dar um exemplo. Imagine assim que imagine o seguinte, que eu tenha essa estrutura, ela tenha x metros de comprimento, vamos pensar em 6 metros de comprimento aqui, ó. Imagine que ela tenha 6 metros de comprimento. E aí alguém me pergunte o seguinte, professor, eu quero o cálculo, tá? Eu quero o cálculo dessa estrutura no meio dela. Então, quanto vale x? Bom, x é o seguinte, é a posição da seção transversal. Se alguém está querendo estudar a posição do meio, então x é igual a 3. E x igual a 3 é o centro da estrutura. Beleza? Quem é x então? É o centro da estrutura. Tá, mas aí x igual a 0, então. Quem é x igual a 0? Bom, x igual a 0 é o começo da estrutura. Então, olha o que a gente vai fazer. A partir de agora, a posição da viga ou do pilar, a gente vai dar assim, ó, como se aqui fosse uma régua graduada. Ó, deixa eu ver. 1, 2, 3. Tem que dividir aqui.
Ó, é como se fosse uma régua. Olha essa... Gente, opa, tem um mouse em cima da régua. Pronto, soltei aqui, ó. Então, pessoal, é como se fosse uma régua, ó. Aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5 e aqui é o 6, tá? Então, essa vai ser uma das referências de x, ó. Esse é o x. X igual. Então, o x pode valer 0. Se alguém quiser estudar o apoio, olha o que você tem que entender. Se alguém quiser estudar o apoio A, está falando de x igual a 0. X igual a 0. Tá? X igual a 0 é o apoio A. E a extremidade da viga aí? A extremidade. Bom, x igual a 6. X igual a 6 é o extremidade. Bom, por que eu estou falando isso, gente? Porque agora nós vamos calcular equações em função desse x. Em função desse x, tá? Então nós vamos calcular a equação em função desse x. Então é como se eu tivesse uma equação assim, ó. Força normal é igual a 6 mais 3 vezes x. Algo desse tipo. Aí, o que ela quer dizer? Ela quer dizer assim, quando x vale 0, é o apoio A. Então, olha só, x igual a 0. Então, o x igual a 0, ele me dá, então, a normal e no ponto A. Aí eu faço 6 mais 3 vezes 0. 3 vezes 0. Então, a normal em A é igual a 6 kN. Bom, e se eu quiser saber qual é a força normal no meio do vão? Bom, o meio do vão é quando x é igual a 3. Esse é o meio do vão. É quando x é igual a 3, tá? Vamos chamar de ponto C o meio do vão? Chamar de ponto C, tá? Então, para quando x vale 3, eu tenho NC. E aí, quanto que vai ficar o NC? 6 mais 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Com 6, vai dar 15 kN. Percebeu o que a gente está fazendo aqui? Nós temos uma equação, essa daqui, que é função de x, tá? Uma equação que vai me dar um monte de possibilidades para o cálculo da normal. Quantas possibilidades? Infinitas, porque x pode valer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, x pode valer 0,1, x pode valer 1,25, x pode valer 2,223, x pode valer 4,5, x pode valer 3,18, x pode valer qualquer coisa. Ou seja, olha que legal essa parte da matéria, gente. Nós vamos calcular uma equação, nós vamos chegar numa equação que vai me contar qual é a força normal, ou a força cortante, ou o momento fletor, em qualquer lugar da viga, em qualquer lugar do pilar, em qualquer lugar, tá? Entendeu? Então, a força normal, ela vai depender de x. É isso que a gente vai fazer daqui até o final do nosso curso. Nós vamos fazer normal, cortante, fletor e momento fletor, mas agora, ao invés da gente calcular em um ponto, eu vou calcular ele na viga, no pilar todo, entende? Vou calcular ele no trecho todo. Beleza? E aí a gente tem métodos para entender como eu acho essa função de x. Bom, vocês lembram que quando a gente ia traçar esforço normal e força cortante e momento fletor, a gente cortava a viguinha assim, ó, cortava ela e olhava para um lado?
A gente cortava e olhava para um lado. E eu ensinei que poderia olhar para qualquer lado, não é verdade? Tá, então, uma das coisas que você vai ter que anotar aí é o seguinte. Eu vou desenhar aquela estrutura de novo aqui rapidinho. Ó, desenhei a mesma estrutura, tá? A mesma estrutura, 6 metros, tudo igual, tá? Beleza? Mas imagine que eu queira agora cortar ela, fazer análise, olhando para a direita. Bom, olha o que você precisa aprender e eu vou sugerir que você anote isso, tá? Porque a gente esquece. Vou sugerir. Olha só, quando eu olho para a esquerda, a minha orientação de X, ela vem... Opa, aqui é direita, né? Ali que é esquerda. A minha orientação de X, ela vem para o lado que eu olhar. Então, se eu olhei para a direita, o X igual a 0 é aqui, ó. Aí depois, calma lá. Deixa eu fazer os tracinhos aqui. Aqui vai ser o 1, aqui o 2, aqui o 3, aqui o 4, aqui o 5 e aqui o 6. Entenderam isso? Então, quando eu corto e olho para a esquerda, a minha referência é lá na esquerda. Então, o apoio A está localizado em x igual a 0. Esse é o apoio A. Beleza? Tá. E se eu tivesse olhado para o lado direito? Aí o apoio A estaria em x igual a 6. Eu vou apagar e colocar alguns exemplos, tá? Olha só, vou apagar. Como assim, professor? Nesse caso eu estou olhando para onde? Para a esquerda ou para a direita? Nesse caso aqui, ó, a seta para a direita aqui, ó. Por isso que o x tá. igual a 0 aqui. Tá muito pequena, né, a seta, né? Esse caso aqui para a esquerda. Eu acho que eu falei tudo errado, né? Desculpa. Então, olha só. Olhei para o lado esquerdo, a minha referência vai começar do lado esquerdo. Olhei para o lado direito, a minha referência vai começar do lado direito. Beleza? É isso que a gente vai ter que entender. Então, eu vou apagar aqui no meio, só para te mostrar algumas posições para você entender. Ó, se eu quiser, olhando para o lado esquerdo, se eu quiser saber esse ponto aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, x igual a 1, tá? Para esse cara aqui, ó. Vou pegar de verdinho aqui, ó. Se eu quiser saber esse ponto, que eu vou chamar de B, se eu quiser saber, por exemplo, o momento fletor em B. Pessoal, o momento fletor em B, quanto que é o valor de X? Aí, a primeira pergunta que você tem que fazer é, depende, para que lado eu vou adotar a referência? Para onde vai ser a minha referência? Ah, professor, eu quero a minha referência do lado esquerdo aqui, porque é mais fácil olhar para o lado esquerdo, tem menos cargas. Então, beleza. Então, olhando para o lado esquerdo, X tem que valer 1 metro para você chegar em momento em B. Aí você vai lá na equação, que a gente vai aprender a determinar, aonde tem X, você substitui por 1, aí você vai encontrar o momento em B, tá? Agora, e se por acaso você, um outro colega, um outro aluno, tá? Um outro aluno chegou e falou, ah, professor, não, eu achei que olhar para a direita era mais fácil. E aí eu olhei para a direita, professor. Tem problema? Claro que não. Claro que não, nós aprendemos que pode olhar para qualquer lado. Mas, para esse aluno calcular o momento em B, o que ele tem que fazer? Ele olhou para a direita, então as equações dele vão ser diferentes. Então o x dele tem que valer... Bom, se ele olhou para a direita, então ó, tem que valer 1, 2, 3, 4, 5. Não é aqui, ó, que é o ponto B? Não é aqui, ó, o ponto B? A 1 metro do canto esquerdo? É 1 metro do canto esquerdo. Ou a 5 metros do canto direito, tá? Então, seria x igual a 5. Pessoal, eu queria saber se vocês entenderam isso. Que, ó, se eu olhar para o lado esquerdo, o MB está em x igual a 1. Se eu olhar para o lado direito, o MB está em x igual a 5. E é claro
que o momento está se referindo ao mesmo lugar. Portanto, eles são iguais. E se eles são iguais, então imagine só, eu jogo o valor de 1, jogo o valor de 5 e tem que dar o mesmo valor? Tem que dar. E para isso, então, as equações... Como é que é? Como é que eu vou escrever isso? A equação aqui e a equação aqui, ó, são diferentes, tá? Beleza? A equação olhando para o lado esquerdo é totalmente diferente da equação olhando para o lado direito, tá? Isso é importante você saber. Por quê? Bom, é uma coisa óbvia de matemática, né? Não existe uma única equação, tá? Não existe uma equação razoável em que eu coloque x igual a 1 ou que eu coloque x igual a 5 e aí dá o mesmo valor, tá? A menos que x e 1 e 5 sejam raízes reais de uma equação de segundo grau que vai zerar, né? Mas tirando esse caso, né, não existe uma equação que eu vou jogar x igual a 1, depois jogo x igual a 5 e vai dar o mesmo valor, tá? Então, lembre-se, se eu olhar para a esquerda, nós vamos calcular alguns tipos de equações. Se eu olhar para a direita, serão outros tipos de equações. Mas todas elas calculando o quê? Normal, cortante e momento fletor. Todas elas calculando isso. Tá? Todas elas calculando normal, cortante e fletor. Pessoal, por enquanto, alguma dúvida aí? Conseguiu entender mais ou menos o que nós vamos fazer? Estou entendendo sim, professor. Captando. Beleza. Então agora nós vamos começar a calcular. Já foi aquela introdução para você entender o que vamos fazer. Agora vamos calcular. Tá copiando ou já terminou? Pode apagar? Me avisa aí. Professor, Pois não. deixa eu tirar uma dúvida. Pode tirar. Mostra o quadro para mim de novo, para eu ver uma parte. Não tem ali onde você colocou, ó, a gente tem como o tamanho da viga 6 metros, certo? Certo. Se a gente for olhar para o lado direito, Tá. a gente pode considerar assim, 6 metros menos o 1, que é do tamanho do B, onde está o ponto B. Claro que pode. Claro que pode. Vai ser sempre assim? Sempre assim. Sempre assim. Porque o que falta para... É sempre assim. Sabe? É exatamente o que faltava para chegar do lado de lá. Tá? É sempre assim. Aí, no caso, se o B fosse no 2, eu ia tirar o tamanho da viga menos a quantidade até chegar ao B. Exatamente, exatamente. Caso você... Imagine que ela fosse em... Vamos fazer um exemplo mais difícil, né? Imagine que ela fosse em 2,3, né? Tá aqui, eu quero saber o momento em 2,3, né? Alguém bem específico, né? Bom, então de lá para cá seria quanto, né? Seria quanto? Seria 6 menos 2,3 mesmo. Porque aí, sei lá quanto que dá. 3,7, 4,7, sei lá. Professor, como é que funciona essa fórmula aí? Como é que funciona o quê? A fórmula do normal ali, ó. 6 vezes Não, mais essa 3x. fórmula eu inventei. Agora nós vamos aprender da onde surgiram, como chegar nessas equações. Eu só estava mostrando para vocês o que nós vamos fazer. Nós vamos chegar numa fórmula dessa que vai calcular alguma dessas coisas em qualquer ponto da viga mesmo. Só que isso depende de uma referência. Alguns alunos olham para a direita e alguns alunos olham para a esquerda, tá? Depende, cada aluno é de um jeito, de verdade. Então, não tem um jeito certo. Lembra que a gente calculava já assim? A normal, o cortante e o fletor, a gente cortava ali naquele lugar e olhava para um lado ou olhava para o outro? É a mesma coisa agora. Bom, vamos lá, vamos colocar a primeira ideia aqui. Nós vamos falar hoje especificamente, isso foi o que nós vamos fazer até o final do curso, tá? Nós vamos ficar fazendo isso. Mas especificamente agora, a gente vai tratar das equações em função de x que calculam força normal. É isso que nós vamos tratar, tá? Das que calculam força normal. De várias estruturas possíveis. Bom, primeiro, todo mundo aqui lembra o que é esforço ou força normal?
Quem não lembra aí, alguém poderia ajudar para complementar a aula? O que é o tal do esforço normal ou axial? O que era isso? Quem ajuda aí a lembrar, porque tem colegas que não lembram, eu tenho certeza que não. Então quem ajudaria aí para falar? Professor, eu lembro, o esforço normal é aquele que... Quem vai me ajudar a lembrar? É a força transversal, longitudinal, não seria? Muito bom, muito bom. Essa descrição Horizontais, né? foi precisa, eu diria, né? Eu achei que a resposta mais fácil de esperar é aquela força que comprime ou traciona. Normalmente o aluno fala assim. Quando você... eu ia te falar isso. Agora a pessoa meter uma força na direção longitudinal, aí não tem como estar errado. Tá muito bom, muito bom. O que ele quis dizer com essas palavras bonitas? É o seguinte, imagine que eu tenho uma estrutura assim, ó. Uma assim. Outra de pé. Outra aqui, assim, ó, mas fazendo do lado, elas não estão juntas, não. Outra assim, ó. E outra inclinada. Imagina essas três situações aqui, ó. Beleza? Tá. O que é uma força que só pode tracionar ou só pode comprimir toda a seção, tá? Então, toda a seção ou vai ser tração ou será compressão. Não tem outra alternativa, a seção inteira vai ser isso. Porque a força normal, ela é aplicada, como o nosso colega falou, no eixo longitudinal. Então é o seguinte, pensa nessa direção longitude aqui, ó. Pensa nessa direção aqui, ó. Pensa nessa direção. Ixi, era para ficar no centro, né? Mas você entende aí, tá? Pensa nessa direção, olha só. Pensa nessa direção, né? Direção da longitude. Olha só, eu poderia ter, por exemplo, uma força assim, ó. Nesse sentido, nessa direção e nesse sentido. Isso seria o quê? Vocês concordam comigo que se eu passar um serrote nessa peça aqui, o que ela vai estar acontecendo nessa seção? Ela vai estar sendo puxada, né? Vai estar sendo tracionada, né? A ponto de uma hora ela romper, né? Se eu puxar demais. Então, essa força, ela traciona a seção inteira. Vamos dar um outro exemplo? Essa força assim, ó. Comprime a seção inteira. Aqui, ó, uma força comprimindo a seção todinha. Ó, é como se fosse esmagando isso aqui, tá? Beleza? E nesse cara aqui que é inclinado, ora, qualquer força que eu coloque reto vai fazer momento fletor além do esforço normal. Então, se eu quero uma força axial, tem que estar sempre no eixo. Então, vou colocar mais uma de tração aqui, por exemplo, ó. Tá? Ah, professor, e se eu tiver uma força assim, ó? Aqui eu tiver uma força assim, ó. Bom, se eu tiver uma força assim, pessoal, parte desse, cara, ó, alguém que está na diagonal, assim, não é a mesma coisa que uma pessoa na diagonal, não é igual duas, uma para a esquerda e a outra para baixo? Olha só, o meu vetor é assim, nós aprendemos já vetor, né? Então, um vetor assim é a mesma coisa que um para baixo, mais um para direita, ou esquerda ali, não é isso? Bom, então olha só, se eu tenho uma força inclinada assim, significa que parte dela é axial. Vou até traçar de vermelho, melhor. Parte dela é axial, é normal. E a outra parte? A outra parte que tiver de pé aqui vai ser força cortante e momento fletor, tá? Não tem jeito. Então, beleza? Olha só, uma força só é axial quando ela estiver sendo aplicada no eixo, sempre no eixo. No eixo longitudinal, melhor dizendo, tá? É preciso aí o meu colega aí.
Caramba, gente, hoje faltou muita gente, né? Hoje não deu jeito aí. Eu pensei que ia vir mais pessoas aí. O Vone também ficou sem o formulário, né, também. Alguém O podia... formulário, Prova, né, professor? professor, Oi, pois não. o formulário do professor Vone lá, nós não está conseguindo ter acesso não, tá bloqueado só para quem ele liberou. Entendi, obrigado aí por avisar. Professor. Então, Agora carregou o meu aqui. carregou? Era formulário do quê? Ah, eu não sei, Aline. Você que tem que me falar o que é, eu não abri. O meu também caiu aqui. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou dar um break de 5 minutos, tá? É o tempo de eu fazer um café pra mim. E aí vocês respondem esse breguetes aí, tá? Em 5 minutos ferve a água? Tá bom, eu não vou fazer café então. Caraca. Tá. Senão eu ia tentar fazer também, pô. Ah, você pegou o professor na mentira, né? Ha! Pessoal, acho que já tá liberado, porque o meu não tava, eu fechei, abri de novo, agora liberou, viu? Rapaz, eu tô aí perdida, eu não sei nem o que vocês estão falando. Hein, eu coloquei lá no grupo lá o link lá, mas tem no chat aí o link dessa pesquisa que a gente tem que responder aí. Ah, da é uma AFA. pesquisa. Não, eu já cheguei atrasada, né? Que eu tô no trabalho hoje. E aí, eu nem peguei o começo da aula. Eita, não. Tá, a maior correria aqui no Você- hospital hoje, misericórdia. Ave Maria, não disse. O Não de vídeo hoje tá Paraná. movimentado, viu? E fiquei sabendo que tava tranquilo, cara, já tava diminuindo. Pois é, e hoje já deu uma movimentada e muito boa. Eu terminei. Eu vou passar o café. Pessoal, fala sobre o que o formulário? Parece entrevista de emprego lá, velho. Renda familiar. Esse negócio aí. Sobre relacionamento com o São Lucas, deixa eu ver. Isso no geral, né? Mas é financeiro mesmo, acadêmico. Eu também já fui.
Estão fazendo aí, pessoal, ainda? Tô. Mentira, acabei faz tempo. Pessoal, então pelo jeito todo mundo terminou, né? Eu achei que era grande, não abri não. Então beleza. Então bora pra aula. Bora pra aula aí. Simbora todo mundo. Então. Então, pessoal, vamos lá. A gente já sabe mais ou menos o que é um esforço normal, né? A gente já sabe mais ou menos como é que funciona um esforço interno normal. Então, olha como nós vamos ter que proceder agora. Olha como nós vamos proceder agora. Eu vou passar um exemplo e aí a gente vai tentar entender o que nós estamos fazendo. Primeiro exemplo, como é uma barra que ou está todo mundo tracionado ou está todo mundo comprimido, então eu vou colocar um pilar aqui, por exemplo. Não vou nem desenhar ele naqueles pauzinho fininho, vou desenhar ele assim, um pouco maior assim. Imagine que eu tenha um pilar dessa maneira. Caralho, sushi. Porra, meu. Aí eu tô dentro, você. Olha aqui, ó. Maloqueiro aqui, ó. Professor, mas esse sushi pode comer ou não? Que lindo, professor! Que legal! Ele é lindo mesmo. Mas é a cara do professor. Como é que é? Parece que o senhor. Zoinho. Não, sério. Eu também acho. Fiz um negócio da China logo quando eu cheguei de Paraná. Paguei no plug aqui 1.500 e vendi E, tudo. professor, eu acho que Não o aguentava mais ele. senhor é bonito e tá com vergonha. Ih, rapaz. Que eu falei que que o cachorro é lindo, ele falou que o cachorro parece com o senhor, não sei não. Tá arrumando ponto. Ei, ele nem tinha pensado nisso. Terríveis. Pessoal, então vamos lá. Imagine só um pilar. Esse é um pilarzão, um poste. Qualquer coisa que esteja disposto na vertical, tá? Um pedestal, qualquer coisa desse jeito. Pessoal, olha só.
Imagine que eu vou fatiar esse pilar assim, mas só faz de conta. Imagine que eu faço um corte nele aqui, ó. Corte ele aqui, coloco minha mão, pego o restante do pilar e coloco em cima da minha mão. Ou seja, eu vou colocar a mão dentro do pilar. Eu vou cortar, colocar a mão e vou voltar a peça para o lugar. Ou seja, eu estou esmagando a minha mão, né? Então aqui em cima, quando eu estou com a mão em cima, aqui ó, faz muita sombra, né? Mas quando eu estou com a mão aqui em cima, não sinto nada, porque não tem nada em cima da minha mão. A partir do momento que eu vou descendo, começa a ter mais estrutura em cima da minha mão. Pensa só, aqui ó, tem um toquinho em cima da minha mão, tá esmagando a minha mão. Bom, se eu vou descendo, tá esmagando mais, ó, tem mais carga em cima de mim, portanto mais pesado. Portanto, e aqui embaixo? Aqui é a carga máxima do pilar, é aqui embaixo. É onde sente tudo, tá esmagando total. Então, pessoal, a primeira coisa que você precisa saber é que existe um carregamento distribuído, né? Pensa só, se eu pegar só essa parte de cima da viga, do pilar, só essa parte de cima, eu tenho um pouco peso. Mas e se eu pegar uma parte maior? Eu tenho mais peso. E se eu pegar o pilar todo? Eu tenho muito peso. Então, a força, né? A força que a gente tem, a carga que a gente tem, ela é distribuída ao longo, né? Só que ela não é distribuída daquele jeitão que você conhece, assim, ó. Ó. Lembra aquele jeitão que você conhece? É desse jeito. E era a mesma ideia, ó. Se eu cortasse desse lado e olhasse para lá, eu tinha pouca carga. Se eu cortasse e olhasse para lá, eu já começo a aumentar o número de cargas. Se eu colocar e olhar para lá, tem muito mais carga. Se eu cortar e olhar para lá, aí vai aparecer a carga inteira, tá? Então é o mesmo processo. Só que como ela é para baixo, então a gente vai representar dessa maneira, ó. Ó. Faz dos dois lados. É assim que nós vamos representar, beleza? Nós vamos representar assim e vamos colocar um valor qualquer. Por exemplo, um valor bem alto, 12 kN por metro. E aí, a gente vai colocar aqui, ó, o tamanho desse cara. Eu queria que você deixasse no seu caderno um espaço do lado direito desse pilar, que nós vamos fazer um outro desenho através das nossas equações. Vamos lá. Vamos dar uma altura para esse pilar? 4 metros. Um pilarzão, né? Um baita de um pilar. 4 metros. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Bom, vou escrever de novo para você não esquecer. Nós vamos fazer uma equação função de... Ih, meu Deus. Estão me ouvindo, pessoal? Fala comigo, que a luz piscou aqui. Ouvindo, de boa. E professor? Ufa, que beleza. Equação, função. Professor, se a minha conexão cair, acabou de faltar energia, desligou tudo. Tá. Estão me ouvindo, gente? Aqui as luzes começou a piscar tudo aqui. Tá ouvindo. Aqui desligou tudo. Oh, meu Deus. Tá tudo escuro. O meu celular tá quase ligando e eu tô num... Ouvindo energia. Oh, meu Deus. Ô, gente, Ah, meu Deus. E vocês Aqui aí... queimou a TV. Vocês aí louco pra estudar, gente, doidinho, tava esperando o dia todo pela aula, ainda dessas. Eu tô mesmo, professor, porque eu sou burrica com essa aula aí, ó. Tô aqui com os olhos vidrados, não tô nem anotando nada, que eu vou anotar só amanhã. Então tá, então vamos juntos fazer. Faço minhas palavras naquele online. Olha isso aqui, gente. Vocês já viram isso aqui acontecer? Eu vou ter que mostrar. Olha a luz da casa, ó. Meia fase. Parece balada, né? Põe uma música aí, cara. Já, zoeira, brincadeira. Ah, pessoal, mas se tá rolando, eu vou continuar, tá bom? Continua, professor. Vou continuar, então. Eu só vou apagar essa luz piscando porque não dá. Nossa, que coisa do demônio. Vamos lá, gente. Então, o
que nós vamos fazer nesse exercício? Uma equação que é função de x. E x, você lembra que x é a posição da seção? X é isso, e dependia de onde eu olhava. Se eu olhar para cima, nesse caso, x começa 0 lá em cima. Se eu olhar para baixo, x é 0 lá embaixo. Então, equação função de x, que é a posição da seção. Pronto. Tá? Que calcula força normal. No nosso caso agora, a aula de hoje, força normal. Tá? Pronto. Então, escreva aí. Normal igual. Essa vai ser o início da nossa equação. Você vai escrever normal igual. Aí, a segunda coisa que você vai ter que fazer é olhar o tipo de carregamento que eu tenho aqui. Olha só, o que você precisa saber de todas as equações função de x assim. Eu vou escrever aqui, ó. Quando tivermos cargas pontuais, estou inventando esse texto aqui. Quando tivermos cargas pontuais, devemos dividir a estrutura em trechos. Então, olha só o que eu escrevi. Quando a gente tiver carga pontual, nós vamos ter que dividir de qualquer maneira a estrutura em trechos. Então, imaginemos só que eu tivesse uma carga pontual aqui, assim, ó, no meio, assim, apareceu uma carga pontual aí. Eu não poderia calcular uma equação para todo mundo. Eu ia ter que dividir em trechos. Então, de cima até a carga pontual, trecho 1, da carga pontual até lá embaixo, trecho 2, tá? Mas... Hein, professor? Pois não? Então é o inverso do tipo assim, meio que a gente fazia antes, que antes era distribuída, a gente fazia o cálculo para saber o que era pontual, e agora a pontual vai ter que dividir, é isso? Ou falei bobeira? Mais ou menos. Olha só o que eu quero dizer. Ó, imagine, eu vou fazer com uma estrutura deitada que vai ficar melhor. Olha só. Imagine que eu tenha uma estrutura desse jeito. Explicar para essa daqui é um pouco mais fácil explicar. Só que aqui no meio tem uma carga pontual. O que a gente está fazendo? A gente está calculando uma equação. Vou dar um exemplo aqui, ó. V é igual a 26 menos 12x. Vamos supor que seja essa a minha equação. Olha só, essa equação, ela não pode valer para a vida inteira. Então, assim, ela não pode valer aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não pode valer, professor, substitui por x igual a 0, eu acho aqui. X igual a 3, eu acho aqui. X igual a 4, eu acho aqui. Não pode fazer isso igual a gente queria. Eu não vou poder escrever uma única equação para calcular a viga inteira. O que eu estou querendo dizer com aquele textinho ali? Eu estou querendo dizer o seguinte: se eu tiver uma estrutura desse jeito, eu tenho que escrever uma equação para o trecho 1, que é daqui até aqui, trecho 1, e eu tenho que escrever uma outra equação da carga pontual até o final. Aqui é o trecho 2. Então, eu vou ter uma equação 1 e uma equação 2, tá? Que poderia ser, sei lá, 26 menos 12x menos 4. É uma outra equação. Entendeu? Então, olha só. Vou retomar tudo para que ninguém fique perdido.
que nós estamos fazendo na aula de hoje? Se você não entendeu caraca nenhuma até agora, vem agora e começa a prestar atenção. Esquece tudo que está do seu lado e começa a prestar atenção agora. Olha, eu vou escrever uma equação que é função de x, você já sabe quem é x, tá? Que é a posição, é um ponto da viga, é um ponto da estrutura, onde eu quero calcular qualquer coisa, tá? Então eu vou escrever uma equação que calcule força normal, força cortante e momento fletor em qualquer lugar da viga. Mas o que eu estou dizendo nesse texto é que se eu tiver uma carga pontual, automaticamente eu não consigo escrever uma única equação para calcular tudo. Eu vou ter que escrever duas equações para calcular, tá? Ah, professor, então você está querendo dizer que se você tiver mais uma pontual aqui, aí muda tudo, pessoal. Aí eu vou ter 3 equações. Porque eu vou ter o trecho 1 aqui, ó, o trecho 2 aqui e o trecho 3 aqui. Aí eu vou ter que ter 3 equações aqui, ó. V3 igual a tanana, tanana, tanana. Tá? A gente vai aprender a chegar nos números, mas o que eu quero dizer, a primeira coisa que você tem que olhar é, tem carga pontual? Se tiver carga pontual, eu tenho que dividir em trechos, tá? Então olha aqui nesse caso, eu tinha duas cargas pontuais, então eu vou dividir no trecho do início até a primeira carga pontual, da primeira carga pontual até chegar a outra carga pontual, e da última carga pontual até o final da estrutura. Então, quanto mais cargas pontuais eu tenho, pior é o exercício, tá? Então pensa só, se eu não tivesse nenhuma carga pontual, eu teria uma única equação e resolveria tudo. Ah, se eu tiver uma única carga pontual, eu tenho que já escrever 2 equações, é o dobro de trabalho. Se eu tiver 2 cargas pontuais, aí deu 3 trechos, aí é o triplo de trabalho, tá? Então, se eu tiver uma carga desse jeito aqui também, 3 cargas pontuais, aí perceba aqui, ó, que eu tenho trecho 1 aqui, tenho trecho 2 aqui, trecho 3, trecho 4. Para cada um desses trechos, eu vou escrever uma equação de força normal, uma força cortante e uma de momento fletor. Para cada um desses trechos, tá? Para cada um deles. Beleza? Então, primeira coisa é, tem carga pontual? Se não tiver, vamos em frente. Mas eu vou fazer um exercício que tenha carga pontual, tá? Pode ficar tranquilo. Vamos fazer o nosso exercício agora. Vamos fazer o nosso agora. O nosso. O nosso exercício, pessoal, tá ali. Tá devagar, gente, a aula? Putz. Não sei se vai rolar aqui, a internet tá difícil aqui. Bom, pessoal, vamos lá, ó. A nossa estrutura, ela não tem carga pontual. Oba! Se não tem carga pontual, eu posso escrever uma única equação para todo mundo, beleza? Tá, e aí como funciona ela? Você vai traçar um corte, igual a gente traçava lá naquela primeira matéria, mas o corte vai ser em qualquer lugar. Escolhe um lugar aí e traça um corte. Você pode traçar aqui embaixo, no meio, tal. Qualquer lugar, mas traça numa posição esquisita. Traça aí numa posição esquisita. E aí, pessoal, você tem que escolher agora a sua referência. Você tem que escolher se você quer olhar para cima ou se você quiser olhar para baixo. Você vai ter que escolher, tá? Bom, como eu tenho um monte de forças envolvidas aqui, ó. Por exemplo, que forças eu tenho? Eu tenho um apoio triplo aqui, né? Então aqui embaixo eu tenho RVA, RHA e eu ainda tenho um momento em A. Não é verdade? É um apoio triplo. Então eu tenho RVA, RHA e o momento em A. Então, pessoal, nada mais inteligente do que adotar a referência olhando para cima. Por que olhando para cima? Porque daí eu não preciso calcular as reações. E aí, imagine que se eu olho para baixo e eu erro o cálculo das reações. Então eu vou olhar para cima, tá? Beleza? Nossa, a minha seta ficou péssima aqui, ó.
olhando para cima, pessoal. Bom, se eu olho para cima, pessoal, quem vale... Deixa eu apagar essa carga aqui, ó. E vou escrever ela do lado de cá, ó. Então, pessoal, se eu olho para cima, aonde é o x igual a 0? Agora é aqui, ó. Se você quiser, você pode até montar uma reguinha. Com o tempo, você vai parar de fazer essa reguinha. Mas hoje você pode fazer, ó. Se você quiser, ó. Aí, ó. Aqui é o x igual a 0, tá? 1, 2, 3. Aqui é o x igual a... Aqui tem 4 metros, então aqui ó, o x é igual a 4 metros. Beleza? Só para você lembrar, tá? 1, 2, 3. Mais ou menos aqui. Ficou ruim essa divisão, mas... Beleza, pessoal? X igual a 0 lá em cima, x igual a 4. Ah, se eu quiser aqui no meio, aí é o x igual a 2. Beleza? E aqui no meio, x igual a 1. E aqui no meio desse cara aqui, x igual a 3, tá? Esse comércio eu estou desenhando essa reguinha só para você lembrar, tá? Beleza? Só para você lembrar. Por que o x é igual a 0 aqui? Porque eu escolhi a referência olhando para cima. Você escolheu. Você poderia escolher para baixo. Nós escolhemos para cima nesse caso. Tá, primeiro, beleza. Já olhei, agora já estou olhando para cima. Agora, pessoal, entra a regra das equações. Agora, olha só, o seguinte. O x, ele vale 0, vale 1, 2, 3, 4. Mas, na minha equação, ele vai valer x. Ele não pode assumir um valor. Por quê? Eu tenho que escrever, vou escrever, não copie essa parte, eu vou escrever alguma besteira aqui. Por exemplo, 10 vezes x, tá? O que essa equação está dizendo? Que a força normal vale 10 vezes x. E então x pode valer 0. Se eu quiser saber a força normal aqui em cima, eu jogo x igual a 0. Se eu quiser saber a força normal aqui nesse trecho, x igual a 1. Se eu quiser saber a força normal nesse trecho aqui no meio, x igual a 2, dá 20. Se eu quiser saber aqui nesse ponto, x igual a 3, dá 30. Se eu quiser saber a força aqui embaixo, no x igual a 4, aí x igual a 4. Então, eu tenho que escrever uma equação em função de x. X não pode ter valores, mas fique sabendo como são os valores que você pode adotar. E aí, pessoal, sabe quem vai ser x? Vai ser a distância lá de cima, lá da origem, a distância lá de cima da origem, até o corte que você traçou num lugar nada a ver. Lembra que eu falei para você traçar num lugar nada a ver? Então, a distância lá de cima até o seu lugar nada a ver tem um nome. Vai chamar de x. X. A distância lá de cima até o corte a gente chama de x. E aí, beleza, o x pode valer 0, 1, 2, 3, 4, 1,5, 1,75, o x pode valer qualquer coisa. Mas ele está ali no seu corte, tá? Ele está ali no seu corte. Agora, pessoal, nós vamos começar os cálculos finalmente. Vamos começar os cálculos, tá? Pessoal, se eu passo um corte aqui em x, na posição x, passei um corte na posição x, e eu estou olhando para cima, essa carga vermelha, ela está comprimindo ou tracionando o corte? Tenta responder. Se você estiver muito pequeno... Comprimindo. Isso. Olha só o que está acontecendo. Aqui é o corte, né? Essa cota aqui, ó, vale x. A carga está para baixo, assim, né? Então ela está comprimindo, você me disse? Beleza. Isso. Está comprimindo. Então Porque ela eu vai tenho valer uma... menos. Menos porque está comprimindo. Tá. Quanto que vale essa carga? Bom, ela vale 12 kN a cada metro.
Então, se eu tivesse no x igual a 1, ela valeria 12. Se eu tivesse no x igual a 2, ela valeria 24. Se eu tivesse no x igual a 3, ela valeria 36. Agora, e no x igual a x? Ela vale quanto? 12x. 12x. Perfeito, Não, 12. é isso, perfeito. Então, a carga vale 12 multiplicado pela distância que eu andei, 12 vezes x. E aí, você já acabou o primeiro exercício, você já acabou. Por que você já acabou? Porque você não tem nenhuma outra carga, só tem a carga distribuída. Eu olhei para cima e vi que é compressão. Bom, ela é 12, só que é 12 a cada metro. Eu andei x metros, então menos 12x. E aí, pessoal, através dessa equação, se alguém chegasse para você e perguntasse assim, sem você fazer análise nenhuma, mas você tem a equação, alguém fala, professor, eu quero saber qual é a força normal, aqui ó, lá de cima anda 2,3 aqui para baixo. Bom, aí você pega a sua equação, ó, escreve aí, ó, menos 12 e multiplica por 2,3, que é onde ele quer achar. E aí, ó, dá 27,6. Você consegue saber o valor da força normal em qualquer lugar possível e imaginário dessa estrutura. Ah, professor, eu quero fazer ela aqui em 3,99, quase chegando lá. Então você vem menos 12 vezes 3,99. Dá menos, cadê, ó, menos 4,788. Então, pessoal, é isso que nós vamos fazer até o final desse primeiro curso de resistência dos materiais. É determinar uma equação que vai calcular o esforço interno solicitante dependendo de x. E x varia de 0 até o tamanho total da viga, tá? De 0 até o tamanho total da estrutura. Beleza? Muito fácil, né? Muito fácil esse, né? Agora, pessoal, eu quero fazer algo além disso, que é a parte chamada diagrama. Diagrama de força normal. Que é continuação dessa equação, tá? Então, a primeira coisa é, eu não deixei espaço ali, então eu vou redesenhar, meu cara. Eu tinha pedido para você deixar um espaço do lado, né? E eu não deixei no meu ali, então eu vou redesenhar. Tá aqui a minha estrutura. O apoio. As cargas. Beleza? Essas são as cargas. Agora, pessoal, você vai traçar duas retas paralelas à base. Paralela à base, tá? Então vem aqui, ó. Duas não. Uma paralela à base e outra paralela ao topo dela. Aqui, assim. Beleza? Nossa, essa minha tá bem paralela, né? Pronto, mais ou menos, tá? Duas retas paralelas. E agora, pessoal, você vai traçar uma reta desse jeito, ó. Uma reta desse jeito aqui, ó. E aqui em cima, você vai escrever força normal. Tá? Força normal. Eita. Força normal, tá? Beleza? E olha só como vai funcionar. Nós vamos pegar o valor da força normal que der em cada posição e vamos traçar um diagrama de força normal. Então, olha só. Se o esforço, pensa nessa reta, pensa que aqui no meio vale 0, a força normal vale 0,
Para a direita é força de tração. Para a esquerda é força de compressão, tá? E no meio é o zero, tá? No meio é o zero, beleza? No meio aqui é zero. Se o valor der zero, você põe um pontinho no meio. E agora nós vamos começar. Vamos lá, pessoal. Se eu quiser saber o valor da força normal aqui em cima, qual é o valor de x aqui e o que eu tenho que fazer? Jogar na equação, né? Quanto que vai valer? Ih, agora diminuiu bem a luz aqui. Estão me ouvindo? De boa. Sim. Então, Valor de x, 0. tá, o x é 0, então 0 vezes 12 dá 0. Então vamos plotar aqui, ó. Pronto. Plotei. Agora vamos supor que eu queira saber, aqui no meio do vão, no meio da viga aqui, no meio do pilar, aliás. O x vale quanto ali no meio? Vale 24. 24, então a força normal, menos 24. Então, ó, você vem aqui, ó, na mesma posição do meio, 0 é aqui no meio. Para a direita, se você colocar 24 para a direita, é tração, é 24 para a esquerda. Então eu venho aqui, ó, e marco um valor, um outro pontinho. Esse pontinho, você escreve aí, ó, 24. Beleza? Bom, e se eu quiser o valor lá embaixo, o x vale quanto? X vale 48. 48, então. Então 48. eu vou ter isso, eu vou ter mais ou menos aqui, ó. Mas se eu adotei isso como 24, 48 é o dobro, vai dar mais ou menos aqui, você anota, 48. Pessoal, depois de fazer isso, sabe o que você tem que fazer? Ligue os pontos, igual a gente fazia lá na escolinha. Liga os pontos, tá? Então você vem aqui, ó, liga os pontos. E aí você consegue perceber, aqui é menos, tá? Só um jeito de exemplificar aqui. Aí você consegue perceber, pessoal, que a força normal ela é 0 e ela vai aumentando na compressão até chegar em 48. Nossa, pessoal, aqui já não tá rolando mais, eu tô enxergando quase nada, minha casa tá escura. Deu uma escurecida mesmo. Caraca, nossa, tá doendo a minha visão, puxa vida. Esse é o quadro. Então, é que vocês não estão vendo como é que estão aqui as coisas. Aqui tá tudo escuro. Ixi, agora escureceu mais ainda. Agora apagou, Acabou, gente. Não vejo nada, mano. Caraca, meu. Que bad. Quem aí tá acontecendo isso na casa também? Quem aí tá acontecendo isso? Bem que não tá acontecendo, não. Eu Bom, eu tô no hospital aqui, nada, hein? Você tá no hospital? Tá tudo bem? Sim, professor, eu tô trabalhando hoje. Ah. Ufa. Ah, meu Deus. Pessoal, vamos aguardar um pouco aí. Vamos aguardar. Faz essa força aí. Aguardar um pouquinho. Guardar um pouco, aqui em casa faltou também tudo, mas voltou rápido. Então, vamos aguardar um pouquinho aqui. Porque se eu cancelar a aula agora e daqui 10 minutos voltar, eu vou ficar muito puto. Imagina aí, eu que tô começando a pegar o negócio. Como é que eu tampo as canetas agora? Qual que é cada cor aqui? Dá pra ver nada não, ficou só o breu. Joga um flash aí, galera. Ô, galera, e por que tá funcionando a minha internet? Então, né? Com certeza Boa deve ser a pergunta. fase, professor. Deve ter caído aí, deve estar só uma fase aí na sua Deve casa. estar a tomada deve estar funcionando então. É, porque aqui em casa as tomadas não estavam funcionando as lâmpadas. Aí hoje estava funcionando ao contrário. Aí agora apagou tudo. Ah, entendi. Caramba. Não dá nem pra fazer um café agora. Opa, tá dando um sinal aqui. Uns pipocos aqui. É perigoso até queimar, hein, professor? É melhor desligar?
Ideal, né? A gente marcava aí uns 10 minutinhos pra voltar, né? Senão pode Ei, queimar. peraí, a colega ali deu uma bela de uma ideia, liga o flash. Como é que faz isso? Nossa, que calor, meu Deus. Será que... Eu pensei que essas coisas só aconteciam pro lado do Amazonas, que é termoelétrico. Pra cá tudo é hidrelétrico e não acontece. Carolina, não consigo ligar o flash, meu. Tô tentando. Eu não sei se eu sou muito vovonauta, mas não consigo. É porque tá no Droidcam. E aí eu não consigo ligar o flash com o Droidcam ligado. Até que dá pra enxergar um pouquinho, né? Vamos continuar, pessoal? Uai, como é que faz? Deixa eu ver onde tá o sushi aqui. Liga a lanterna aí, professor. Eu não tenho lanterna, eu vou ligar uma vela, né? E o outro celular? Não tem outro celular não aí pra colocar? Dá, ué. Não tenho, pô. Como é que eu vou ter 2 celulares? A esposa, chefe. Não tá aqui em casa, não. Professor, não tem como ligar a lanterna do telefone enquanto ele tá filmando? Não consegui. O meu liga. No Droidcam não funciona o meu. Agora, se fosse na câmera dele, funcionaria. Deixa eu ver se a... calma lá, vou dar um jeito, tá vendo? Eu acho que eu vou dar um jeito, né? Talvez não dê. Opa, começou a voltar aqui. Começou a voltar, pessoal. Assim acho que dá pra gente continuar, né, agora, né? Dá pra ver. Pra mim é bem ruim. Dá pra Aqui, ver. Ah, sim. aqui é bem ruim, fica meio escuro ainda, mas eu acho que pra vocês aí parece que tá bom, porque na tela do computador aqui pra mim tá bom, mas assim, pessoalmente aqui tá bem escuro, gente. Vamos continuar então, pessoal. O que nós fizemos nesse exercício? Nós escrevemos uma equação que permite calcular a força normal em qualquer lugar da viga, do pilar ali. E esse lugar é chamado de x. X pode valer 0, pode valer 1, pode valer 2, depende de quem quiser. Você entrega a equação para a pessoa e a pessoa se vira. Se ela quiser calcular lá embaixo, ela joga o x igual a 4. É só substituir. O nosso papel é encontrar uma equação que dê para a pessoa calcular o esforço em qualquer lugar mesmo, tá? Beleza? E aí depois disso, a gente traçou aqui, ó, um diagrama. E aí perceba, pessoal, que esse diagrama deu uma reta, não deu? Bom, matematicamente, alguém sabe me dizer matematicamente por que deu uma reta esse cara aqui? Porque é carga distribuída, né? Não é por isso. Não, porque ela diminuiu de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, sim. Proporção. Calculou proporcional. Tá certo isso, mas eu quero um jeito melhor. Tá certo o que você falou. É bem por aí. Mas eu queria um outro jeito, assim, eu queria um jeito mais prático. Alguém dizer, professor, só de olhar tal coisa eu sei que é uma reta. Porque tá em função de x. Isso. E quando que uma função de x é uma reta? Aí, não sei lá. Quando x é elevado à primeira. Lembra? Se eu tenho y é igual a 2x mais 1, isso é uma reta. Ah, verdade. Agora, se eu tivesse 2x²,
Aí já dá uma parábola. Lembra disso? É uma curva aí. Então, lembramos. Então, quando a minha equação tiver x a primeira aqui, ó, vai sair uma reta e aí já era. Pessoal, copia aí esse exercício, tá? Copia ele aí e aí você me avisa que a gente vai fazer mais um. Eu fui assistindo. Batendo uma fominha. Copia aí e me avisa, hein? Eu vou ficar aqui com o sushi. Vem, sushi. Oh, meu Deus, você é tão lindo. Tão querido. Fedido também. Nossa. Certo. Não esquece de me avisar, hein, quando terminar de copiar. Pode começar outro, professor. Pode começar o próximo? Bom, por mim, enquanto eu ainda estou tendo tempo, que tá vago aqui. Entendi. Já, professor. Então beleza. Que maravilha. Vamos mais um então. Aí a gente começa. Vamos tentar começar a complicar esse cara. Vamos começar a dificultar essa brincadeira. Pessoal, imagine que eu tenho uma estrutura dessa maneira aqui, ó. Essa já é bem difícil, essa que eu vou fazer, tá? Porque não tem a intermediária, tem a muito fácil e a bem difícil. Imagine que eu tenho uma estrutura dessa maneira e aí, aqui em cima, eu tenho uma carga pontual, eu tenho uma outra carga pontual aqui do lado e uma outra aqui do lado. Ó, dessa maneira aqui. Ei, caralho. Tá que pariu, meu. Desculpa a boca aí, viu? Não foi nem eu que falei, foi um vizinho passou aqui falando palavrão. Coisa feia, né? Acontece. Tá no escuro, professor, não é pra saber quem é. É, exatamente. Ah, mano, não acredito. Agora deu um apagão total. Tá legal, né? Pra gente fazer. E, gente, a matéria já é fácil, né? Desse jeito vai todo mundo aprender, né? Vai ser o famoso aprender de olhos fechados, professor. Fazer esses questões tudo de olho fechado. Esse ano, isso tá foda. Ai, eu vou até sentar aqui com o sushi e esperar aqui. Vou sentar no chão aqui. Vamos ver, vou esperar. Vem, sushi. Se acomode isso aqui no pai. Não, cara. Professor, sushi é seu cachorro, é? É o meu cachorro. Ele é muito bacana. Ele tem cara de sushi, assim, jeito de sushi. Quando eu cheguei aqui, eu comprei o Pang para enganar o menino aqui, porque não queria vir embora, não queria vir para cá e tal, para dar uma melhorada nos ânimos dele. Me fez tanta raiva que eu perdi
R$ 500. Mentira, cara. Ô, louco, Perotti. Eu paguei Mentira. 1.500, vendi por 1.000, não aguentava mais. Eu comprei aqueles negócios para tal de xixi, para botar onde é que é para mijar, onde é que é para fazer cocô. Meu amigo, aí pegava em cima de sofá e mijava tudo, e rasgava tudo. Para mim não matar, eu vou logo vender perdendo, porque senão vai ser pior. Porque não aguentava mais. A bicho sem vergonha. Esse daqui meu também é sem vergonha pra caramba. Ele comeu meus cabos de iPhone e tudo. Ele caga na casa, mija. Putz, você briga, ele não tá nem aí que briga. Ele no outro dia faz igual. Eu dei pra mulher a casinha que eu tinha comprado para poder transportar, que foi quase R$ 300. Eu dei aquela caminha, dei aqueles remédios, tudo que eu tinha, dei tudo, tanto que eu tava gostando. Ei, Perotti, mas e o amor no coração pelo bichinho, doido? Você vendeu de novo, bichinho. O amor do coração vai pro Rottweiler, porque aí pelo menos ele vigia a minha casa. Ah, você quer um servo, né? Um servidor. Aí, voltou. Voltou não, né? Mas Acostumado só com pitbull, com esses outros pequenininhos, colega. Aí o moleque não quer ter responsabilidade, não quer cuidar, não vai dar não pra mim não. Mas esses pequenininhos, eles são muito bacana, cara. Eles são muito amorosos. Bom, pessoal, imagine só que eu tenho uma situação dessa maneira e aí eu tenho a carga distribuída aqui também. Eu vou marcar a carga distribuída. Vou marcar ela um pouco mais longe, tá? Nossa, gente, é que daí pra vocês não dá pra ver, mas aqui em casa essa luz ela tá meio que semi-piscando. Mas vocês sabem Você vai queimar as lâmpadas tudo. Ah, mas nós estamos trabalhando, né? Fazer o quê? Olha só, pessoal, um monte de carga. A carga distribuída, vamos dar um número para ela. Essa de cima aqui, ó, 8 kN. Essa distribuída, 2 kN por metro. Tá? E as pontuais aqui, ó, eu vou puxar elas fora aqui porque não cabe, tá? Elas são iguais e valem 10 kN cada uma. Tá? Uma vale 10 e a outra vale 10. Tá? Nossa, dá pra enxergar alguma coisa aí? Pra mim tá tão embaçado. Tá dando pra enxergar assim, professor. Oi? Professor. Oi? Ah, faltam as distâncias, né? Ó, vamos marcar as distâncias desse cara aqui, ó. Aqui. Vou falar que é 2 metros, não. Vamos pôr uns números. 2 metros, 2 metros. 1,80. 1,80. 3 metros e 60 de. Copia ali, tá? Quando você terminar de copiar, você me avisa e a gente começa a fazer. Tá torto isso.
Foi. Foi. Mais alguém foi aí? Para não ir só um? Bora, professor. Então, bora. Bom, pessoal, a primeira coisa que você tem que notar é que eu tenho cargas pontuais. Eu tenho uma aqui em cima e duas nessa linha aqui, ó. Duas nessa linha aqui, ó. Tá? Uma ali em cima e duas nessa linha. Portanto, pessoal, eu obrigatoriamente, deixa eu traçar umas retas aqui, ó. Obrigatoriamente, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Aqui na parte de cima vai ser o trecho 1. E aqui na parte de baixo, o trecho 2. Ou, melhor, não escreve trecho 1 não. Não escreve isso não, só escreve trecho. Melhor. Vou fazer o seguinte. Vamos dar nome. Esse apoio aqui, eu vou chamar de apoio A. Beleza? Esse ponto do meio, eu vou chamar de ponto B. E esse ponto lá em cima, eu vou chamar de ponto C. Tá? ABC. Então, esse trecho aqui de baixo é o trecho AB. E esse trecho de cima é o trecho BC, tá? Beleza? O Wellington, eu acho que o Wellington já estava aí. Tá com problema de energia. Não entendi. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Como é que põe no silencioso esse trem? Pronto, aprendi. Então, vamos lá, vamos começar o exercício. Primeira coisa é perceber que tem dois trechos porque tinha cargas pontuais. Então, pessoal, eu vou ter que escrever uma equação para o trecho BC e outra equação para o trecho AB. Tá, então pessoal, antes de começar eu tenho que traçar um corte no meio do trecho. Lembra que a gente cortou o exercício passado e eu falei, corta num lugar bem estranho? Então, agora a mesma coisa, eu tenho que cortar numa distância X. E aí, gente, não vai cortar em cima de um ponto, assim, em cima do ponto B. Por quê? Se você cortar em cima do ponto B, o seu cérebro vai começar a falar o seguinte, X vale 1.8, X vale 1.8. E na verdade, X vale X. X não tem que ter um valor. O X só vai ser substituído um valor na hora de eu fazer o diagrama, na hora que eu quiser conhecer a força normal em uma seção. Mas agora a gente está construindo a equação. Tá? Nós estamos construindo a equação. Deixa eu apagar isso aqui que vai ficar grande. Eu vou escrever aqui, ó. Esse é o trecho AB e esse é o trecho BC. Tá bom? Trecho AB e trecho BC. Bom, vamos lá. Vamos começar com o trecho de cima, chamado trecho BC. Pessoal, se eu cortar aqui e olhar para cima, eu vou cortar essa peça aqui, ó, numa posição X qualquer aqui, ó. Vou cortar ela numa posição aqui, ó, tá? Vou até cortar ela bem longe aqui, ó. Então isso aqui vale X, né? Isso vale X, tá? Cotei ali. E aí eu preciso olhar para cima, porque eu cotei X olhando para cima, tá? Então, tá. Olha só o que você vai escrever. Pessoal, eu não estou num trecho de cima, então x igual a 0 é o ponto C, né? X igual... E se eu quiser saber o ponto B? Vocês concordam comigo que o x tem que valer 1.8 no ponto B? Tá. E se eu quiser usar o x igual a 2 metros, por exemplo? Pessoal, vocês enxergam que x igual a 2 metros, eu já não estou mais no trecho BC? Responde essa pergunta.
Você enxerga? Sim, vai estar no BA, que vai passar por ponto aqui 8. no trecho BA. E Então, o meu x, ele tem que ser menor que 1.8 e tem que ser maior que 0, tá? Mas ele também pode ser 0 e ele também pode ser 1.8. Então, menor igual, maior igual, tá? Beleza? O x, ele tem que estar entre 0 e 1.8, senão não é trecho BC. Então, quando eu colocar a equação aqui, eu só vou poder substituir valores de x que estejam entre 0 e 1.8. Então, vamos lá calcular a força normal. Escreve aí. Normal igual a... Bom, vamos lá. Pessoal, corto e olho para cima. As cargas estão esmagando, comprimindo ou tracionando a seção? Olhando para cima. Comprimindo, professor? Comprimindo. Olha só, eu tenho uma força assim, ó, para baixo, né? A força está para baixo. Põe a sua mão aqui embaixo, ela vai esmagar. Essa força vai esmagar ela, então, portanto, está comprimindo. Ela não vai esticar a sua mão, vai esmagar. Então, se é comprimindo, é menos, tá? E aí, pessoal, dá uma olhada. Dá uma olhada. Eu tenho uma distribuída. Lembra que você já sabe que a distribuída é 2 kN a cada metro. Só que quantos metros eu andei? X. X é o que eu andei. Então, é menos 2 vezes X. Já fiz uma parte. Agora, pessoal, olhando para cima, eu não tenho uma carga de 8? Tem uma carga de 8. Agora, essa carga de 8, ela não depende de X. Perceba, ela não tem a ver, não é kN por metro, ela é uma carga de 8, ela é tipo você lá em cima do poste. Então, se ela é uma carga já direto e ela comprime, você vem escrever aqui menos, porque comprime 8. E aí, já acabou o primeiro trecho. Já usei todas as forças que tem para cima do corte, que é a força distribuída e a força de 8. Alguém poderia me perguntar, e a força de 10? A força de 10 não está para cima do corte. A força de 10 está para baixo do corte, então elas não entram. Não vai mexer com a de 10 porque está parte do corte, é isso, né, professor? Travou. Repete que travou o áudio. Não vai usar a força de 10 porque está abaixo do corte, só está acima do corte. Isso, Do 2 kN por metro e o outro 8. Só o do 10 está para baixo, então não vai mexer. Isso, exatamente. O 10 está aqui, tá. ó. Onde ele está? o 10 vai entrar no AB, né? Exatamente, pequena gafanhota. Exatamente. Tá? Então já acabamos esse trecho. Agora então escreva aqui o próximo trecho. Ai, tá querendo acabar de novo, meu Deus. Até o sushi saiu daqui. Trecho AB. Pessoal, o trecho AB. Agora, olha. Agora pagou tudo. Agora lascou. Rapaz, professor, o meu também deu B.O. Agora que voltou de novo. Agora que eu entrei aqui de novo. Perdi tudo que o senhor falou aí, ó. Mas eu vejo depois no vídeo aí. Ô, Perotti, aqui também tá ruim, cara. Tá ruim pra... Oh, meu Deus.
Ô, professor, eu entrei agora, não entendi muito, perdi boa parte da sua aula. Mas no caso aí, a gente tem que descobrir sempre o X primeiro. Oi, gente, estão falando comigo? Isso. Oi, Tipo assim, toda vez que a gente for resolver isso aí, a gente tem. É porque eu entrei agora, né? Eu perdi boa parte da sua aula, mas a gente sempre tem que descobrir o X primeiro. Não, o X a gente não descobre. O X é o seguinte, cara. Putz, você perdeu a melhor parte da aula. É o seguinte, nós estamos fazendo o que nessa parte? A gente precisa calcular força normal, força cortante e momento fletor de qualquer estrutura. Então, olha só, você consegue enxergar um pouquinho da lousa? Sim, sim. Sim? Tá bem apagado, mas eu lembro aí. Então, Corte. o que eu tô querendo, ó, vou pegar com a luz do meu notebook aqui, ó. Com a luz do notebook, o que eu quero dizer aqui com o valor de X? X ou... Deixa eu ver se dá pra fazer assim. Isso, dá. X vai ser a posição da seção transversal. Então, imagine que eu adote x igual a zero aqui em cima. Então, se eu quiser saber a força cortante em C, o x tem que valer zero. Se eu quiser saber a força cortante em B, o x tem que valer 1,8. E se eu quiser saber a força cortante em A, o x teria que valer quanto? Bom, se o zero é lá em cima, andou 1,8, anda 3,6. Tá? Então, o x ele vai ser um ponto da estrutura. Por que x é importante? Porque assim, cara, eu consigo escrever uma equação de força que não vai ter, ele não vai me dar a força no ponto B, ou no ponto A, ou no ponto C. Ele vai me dar em qualquer ponto. Basta eu substituir por x. Entendeu o que a gente está fazendo nessa aula? Nós estamos calculando uma equação que vai calcular a força normal em qualquer lugar da viga. Imagine, Wellington, que você fale assim: professor, eu queria saber a força normal a 1,33 metros lá de cima. Eu quero saber a força normal. Bom, o que eu faço? Eu pego o valor de x aqui e substituo por 1,33. Faço a conta, acabou. Entendeu? E aí imagine que logo em seguida alguém fale: não, mas então não era 1,33 não, eu quero 2,77. Ao invés de você traçar um outro corte, tarará, fazer tudo de novo, não. Você vai pegar o 2,77, substituir no valor de x e calcular. E é só isso que faz. Tá? Então, é escrever uma equação em função da posição da seção transversal. É isso que nós estamos fazendo. E essa equação, ela calcula o valor da força normal. No caso, toda vez que a gente substituir, por exemplo, 1,8, a gente vai descobrir, por exemplo, o corte do B. Exatamente. Beleza? Então, o negócio do X é só a substituição, para a gente saber o lugar do corte. Por exemplo, lá no C ia ser 0. Isso. Aí a gente descobriu o corte do... a normal do corte C. Eita, foi e voltou. É, exatamente, cara. Exatamente. Então, eu acho que você já pegou o fio da meada. É escrever uma equação agora, não para calcular em um único ponto, mas em qualquer ponto possível. O leitor, basta, se você me entregar isso, eu posso substituir qualquer valor de x que eu vou encontrar a força normal lá. Beleza? Ô pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Ao invés da gente ficar aqui se desgastando, já são 9 e pouco. Eu vou liberar vocês. A gente vai jantar, todo mundo vai jantar aí, à luz de velas mesmo. Mas porque senão eu vou ficar prendendo vocês aqui e nós não estamos indo pra frente. É melhor... Fechou. Eu sei que é chato, né? Porque professor, tava emocionante. Só esclarece aqui, nessa segunda parte aí, seria o cálculo dessa primeira fórmula, né, só que aplicando aquela distância de 1,8, né? Seria 2 vezes 1,8 mais 8, né? Aí, menos 8, né? Porque é compressão. Menos 8, que daria um valor lá. Uhum. E aí, pegar esse valor e aplicar nesse trecho AB, né? Perfeito. Você mandou muito bem. Então, no trecho AB, você já começa com esse valor. Você entendeu? Entendi. Você já começa com o primeiro. Valor. Isso, mandou muito bem. Porque no início...
No início você estava falando que cada vez ia ter uma carga maior, né? O do 1, se fosse no compartimento 2 ser maior, no 3 ser maior. Exatamente, por isso que à medida que o X vai aumentando, o valor da força normal vai aumentando também. Se cair sem a prova, eu fico feliz. Não, vai cair desse daí. Só que o de pilar é o mais fácil. Você tem que ver o de força cortante e de momento fletor. Aí que o bicho pega. Beleza? Fechou, então. Fica assim então, professor. Beleza, então. Valeu. Obrigado aí pelo esforço, todo mundo, gente. Obrigado por responder o questionário. Ô, professor, Pois não. só pode virar um pouquinho a sua câmera para a direita da lousa para ver se eu termino de copiar essa. Não sei se é N igual a menos 2. Isso, obrigado. Aí sim. Aí, 2x. Menos 8, né? Isso. 3 para B. Galera. Vixe, Maria. Caramba, mano. 0 maior que X, hein? Olha, voltou. Não, pessoal, mas vamos nessa aí. Tá? Voltou um pouquinho aqui, mas tá daquele jeito fraquinho, assim. Não dou conta não disso. Tá? Tô ficando até com dor de cabeça. Próximo, professor. Beleza, próxima aula. Tranquilo, professor. Valeu, gente. Então, boa noite, bom final de semana. Boa noite. Falou. Falou, professor. Até mais. Você pelo menos vai postar esse pedacinho de aula aí, professor? Vou postar esse pedacinho aqui.